São muitos números, Beto Almeida, mas é um contexto de informações que interessa muito ao cearense. Afinal, nós estamos falando de uma cifra de R$ 1 bilhão que pode ser transferida para o Estado e para os municípios até o final deste ano. Esses novos critérios da história da cessão onerosa do petróleo não alteram a estimativa de recursos para os 184 municípios do Ceará, que irão receber 543 milhões de reais. Esse número pode subir ou pode descer um pouco. É provável que suba mais. No caso dos estados do Nordeste, Beto, o prejuízo é inevitável em relação à estimativa inicial. Como nós falamos aqui, houve alteração nesse projeto aprovado pela Câmara Federal e o estado do Ceará, que no primeiro momento iria receber 730 milhões de reais, outros cálculos apontavam 690 milhões de reais, o certo é que vai ter que contar o governador Camilo Santana com menos 200 milhões de reais nas cifras que serão oficializadas para o estado do Ceará, ou seja, na faixa de 500 e poucos milhões de reais. 506 milhões, né? A expectativa agora, ou seja, o estado do Ceará está entre aqueles da região norte e nordeste que estão perdendo dinheiro com essa nova divisão. E logicamente, Luciano, prevaleceu aí a força política, o interesse dos estados mais ricos e produtores. O Rio de Janeiro sai muito bem. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, saiu comemorando, Luciano. Rio de Janeiro terá mais de 2 bilhões quase 2 bilhões e meio de reais para comemorar esse dinheiro. Ainda bem que está definido que ele vai prioritariamente, não, obrigatoriamente para cobrir o rombo nas previdências dos estados. Agora, que o Ceará perdeu, perdeu. É óbvio, o governador Camilo Santana, como esteve participando dessa reunião, ele concordou, mas mesmo assim ele seria voto vencido. Não tenha dúvida, ele fez o que pôde e o estado do Ceará, infelizmente, vai ter que amargar essa derrota. O governador Camilo Santana se prepara, Beto Almeida, para desembarcar no início da próxima semana em Brasília e se reunir com os deputados federais e senadores para discutir a proposta do orçamento da União para 2020. O governador Camilo Santana quer uma sinalização dos deputados federais para liberar uma parte dos recursos oriundos das emendas impositivas a serem apresentadas pela bancada ao orçamento da União de 2020. Exatamente, Luciano. E essa reunião da bancada vai ocorrer na próxima terça-feira, semana que vem, por volta de 7 da noite, em Brasília. E aí o governador Camilo Santana está tentando acalmar os ânimos, chamando para negociar aí, conversar com os deputados federais, que são eles que vão destinar estas emendas, chamadas emendas coletivas, emendas de bancada, para o orçamento da União do ano que vem. Agora tem um detalhe aí, Luciano, que chama a atenção, é a insistência de que alguns deputados em dizer o seguinte, que as emendas não pertencem ao governador, as emendas serão destinadas ao estado do Ceará. É óbvio que isso daí não deixa de ser uma divisão que se prega claramente em relação às insatisfações que alguns têm em relação a conversas, a forma como esses recursos acabam sendo destinados e principalmente nas bases que os deputados têm interesse de ver a destinação de algumas emendas. O governador Camilo Santana está entrando no jogo. Você disse assim, olha, eu achava até que nessa segunda reunião que houve esta semana em Brasília, ele poderia ter participado já, mas ele pode ter visto ou ter entendido que não seria o momento, que a coisa ainda estava muito quente, os debates, talvez deixar amenizar um pouco. O fato é, são 248 milhões de reais nessas emendas coletivas. O governador Camilo Santana está reivindicando a metade. Só que a bancada, por enquanto, está resistindo e diz que o impasse se coloca porque não há disposição para passar 124 milhões apenas para atender ali aos objetivos do governador Camilo Santana. São 7h39. O governo federal espera para as próximas semanas a promulgação da PEC que mexe com as regras para os trabalhadores se aposentarem. Esse assunto, Beto Almeida, a reforma previdenciária, já começou a ser discutida no Senado. O Senado realizou nesta quinta-feira a primeira sessão para votar na próxima semana o projeto, a proposta de emenda à Constituição, em segundo turno, que sela as principais alterações nas regras previdenciárias. Não sei, Luciano, se ainda na próxima semana, porque essa é a primeira, ontem, né, foi a primeira
de 3 sessões que tem que ser cumprido até a segunda votação entrar na pauta do Senado. Então ainda tem mais 2 sessões. Óbvio que na semana que vem pode ser, hoje inclusive, se tiver espaço, mas parece que Brasília está esvaziada. Inclusive o próprio presidente do Senado já está em Roma, viajou ontem à noite para a canonização de Irmã Dulce em Roma. Então é possível que essas 2 outras sessões só ocorram mesmo na semana que vem. A expectativa, inclusive, é de que esta votação do segundo turno só ocorra no dia 22 de outubro. E aí, sim, nós teremos finalmente a conclusão dessa etapa da reforma da Previdência para que finalmente seja resolvido aquilo que foi aprovado na Câmara. Aí vem a segunda parte, Luziano, que é exatamente aquela outra PEC que trata da inclusão de estados e municípios, a chamada PEC paralela. Sobre essa, tem uma reunião na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, na próxima quarta-feira. Vai ter uma audiência pública e eles começam a debater também os prazos e a tramitação e os projetos, aliás, e as emendas que estão lá nesta chamada PEC paralela. É de interesse